Sexta-feira, 2 de outubro, boa noite. Patos de Minas registra mais 4 mortes por Covid-19 e número de óbitos sobe para 62. O governo estadual planeja a retomada de cirurgias eletivas. Moradores do bairro Sorriso tornam a reclamar de situação da lagoa. No bairro Jardim Itamaraty, povo sofre com poeira constante. Paciente em tratamento contra o câncer espera há meses por medicamento. A gente fala também sobre a diferença entre assédio e importunação sexual e sobre o sistema de votos majoritário e proporcional e mais. Após ser acusada de maus tratos, clínica de reabilitação consegue decisão que lhe garante continuar trabalhos até a análise de liminar pelo judiciário. Máscaras de proteção como símbolo da pandemia. E a gente ainda mostra quais são os alimentos mais indicados para consumir com esse tempo quente. Os detalhes eu te conto a partir de agora. A gente começa o NTV News de hoje com jornalismo comunitário. Moradores do bairro Sorriso tornam a reclamar da situação que se encontra uma lagoa existente no local e das queimadas frequentes. No dia 18 do mês passado, a reclamação dos moradores era sobre a lagoa que fica na rua Valdson Moreira de Matos, no bairro Sorriso. Segundo eles, ela está totalmente poluída, com muito lixo e sem o cercamento. A lagoa é muito bonita, porém é castigada pela falta de consciência de alguns moradores que jogam lixo no local e pela sujeira que existe aqui. Como cidadã, como moradora do bairro, eu apelo para algum órgão, né, que dê uma olhadinha para cá, cuidar mais um pouquinho, né, que a gente fica muito triste com o cenário, com a situação. Eu já vi cobra, aquela sucuri atravessando aqui. Precisava de arrumar uma cerca aqui para proteger. Acabou com a natureza, pôs bastante fogo ali, né, olha daqui, ó, você tá vendo? Queimou tudo. De vez em quando eu passo aqui, eu acho que as autoridades competentes, elas deveriam zelar pela natureza. Cuidado, você vê que não tem nenhum, isso aqui está mais do que deixado as traças, né? Segundo os moradores, a última reportagem da NTV surtiu efeito e viemos até o local para mostrar esse primeiro resultado. Ainda para ver que a prefeitura já começou a mexer aqui na rua, inclusive fez a limpeza aqui nessa espécie de calçada e colocou um aterramento. A esperança dos moradores é que aqui seja construída uma calçada. Só que não só isso. Como a gente pode ver, não existe nenhum poste de iluminação pública aqui deste lado. Eles querem que o local fique iluminado, já que durante a noite isso aqui fica muito perigoso e que as pessoas tenham consciência quanto à limpeza aqui da lagoa. Deram uma limpada, já aterraram, já deu para a gente ter um pouco de esperança, né? Na última reportagem, a Maria Aparecida também reclamava com um descaso com a área que é de preservação ambiental. De lá para cá, pouca coisa mudou. Na tarde desta quinta-feira, o fogo tomava conta da mata. A nossa equipe entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, que disse que uma equipe já estaria se deslocando para o bairro. Você viu logo ali em cima outro foco, outro incêndio essa noite e continuou queimando até agora, né? Maria quer que a calçada seja feita, uma iluminação seja colocada aqui e que a prefeitura não se esqueça dos moradores que dependem do acesso a outros bairros. Sei o nosso, né? Iluminação, porque aqui é um local bem escuro, tem muitas árvores, um lugar assim de grande acesso, né? A muitas pessoas, dá acesso a vários bairros, né? O Quebec aqui, o Coração Carístico, esse bairro novo aqui, tem o posto de saúde logo aqui pertinho, né? Uma construção belíssima da creche logo aqui, né? Então, um local de acesso, né? Tem em fase de acabamento a construção da capela da comunidade aqui do Quebec. Então, aqui é muito movimentado, né? A nossa reportagem entrou em contato com a prefeitura, que respondeu que as intervenções, no caso melhorias, na região, como iluminação pública e passeio na orla da represa, são de responsabilidade do responsável do loteamento. Já sobre a lagoa,
A Diretoria de Meio Ambiente explica que a situação do espelho d'água da represa, Vale do Amanhecer, tende a voltar ao normal tão logo ocorram as primeiras precipitações de chuva. Ao cair sobre a represa, a chuva revolve a água que escoará pelo ladrão da lagoa, fazendo uma limpeza de forma natural. Os resíduos que estão na superfície são, na maioria, folhas e semente das espécies lá plantadas. Não se trata de poluição. No bairro Jardim Itamaraty, moradores têm sofrido com a poeira da construção de um loteamento. Eles chegaram a procurar solução junto à empresa responsável, mas não conseguiram chegar a um acordo. O loteamento, que fica no bairro Jardim Itamaraty 2, próximo à rua João da Rocha Filho, começou a ser construído há quase um ano. Desde então, a casa do Marcos tem ficado desse jeito. Poeira na garagem, sala, na cozinha. Olha só este eletrodoméstico. A área de lazer, então, totalmente empoeirada. A situação nossa está um pouco complicada. Está tendo um descaso com a gente aqui no bairro, não só eu, mas como os vizinhos também, com relação à poeira. O empreendimento aí do lado simplesmente não está olhando o nosso lado aqui. Muita poeira, eu posso falar que é terra dentro da casa da gente, como foi gravado aí. Isso é o dia a dia da gente. São inúmeros problemas causados, tanto para os humanos e até para o Theo, o animalzinho de estimação da família. A gente tem gasto muito dinheiro com ele aí, com veterinário, remédio. Ele adquiriu nesse tempo aí uma doença respiratória, né, que, como coitado do animalzinho, está pagando também pelo excesso de poeira que está dentro da residência. Marcos já buscou diversas vezes solução para o problema. E mais uma vez, ele pede ajuda. Tentei 2 vezes já fazer ligação hoje, não consegui contato com ninguém. Houve uma outra situação aqui quando começaram a mexer no bairro, que foi a mesma situação. Entrei em contato na época, não deram resposta, mas parece que houve mais vizinhos reclamando que na época tomaram algumas situações preventivas aí de jogar mais água. Só que dessa vez simplesmente está trabalhando no seco, entendeu? O rapaz da empreiteira que está trabalhando aí até me comunicou hoje que por conta própria dele, um caminhão-pipa que ele tem, ele joga aqui um pouco de água, mas que não tem feito nenhum efeito para nós aqui não. Tá? Você viu aí a casa aí, a situação que ela tá. Não está trazendo nenhum efeito aí, o tanto de água que está colocando ali, jogando aí nas ruas não. Eu não tenho nada contra o empreendimento, eu acho que é válido para a cidade, é crescimento para a cidade, mas que haja um pouco mais de respeito. Depois do intervalo, a gente fala sobre os sistemas de votos majoritário e proporcional e também sobre a diferença entre assédio e importunação sexual. Apesar dos avanços e garantias a partir de leis criadas para promover a segurança das mulheres, ainda é comum encontrar pessoas com dúvidas. Na matéria a seguir, a gente explica a diferença entre assédio e importunação sexual. Cada vez mais, o poder público e a sociedade têm buscado uma mudança de comportamento, principalmente entre os homens, e conscientizando sobre o que muitos os chamam de assédio, o crime de importunação sexual. Mas você sabe a diferença entre assédio sexual e importunação sexual? A importunação sexual é praticar ato libidinoso contra a vontade de alguém, ou seja, contra a vontade da vítima. Essa vítima tem que ser maior de 14 anos, porque às vezes, se for menor de 14 anos, vai configurar provavelmente estupro de vulnerável. Então é isso, é praticar, cometer um ato libidinoso contra a vontade da outra pessoa. Já o assédio sexual é um constrangimento, é algum ato também de cunho sexual, mas numa relação de hierarquia e subordinação. Ou seja, o assédio sexual geralmente ocorre nas relações de trabalho. Enquanto que a importunação sexual não existe essa prévia relação. E é um ato libidinoso, então são atos também mais graves do que cometidos no assédio sexual. De acordo com a advogada Fernanda Souto, o crime de importunação sexual é recente.
Até 2017, a importunação era considerada apenas uma contravenção penal. Hoje, a tipificação mudou e a pena para quem comete esse crime é de 1 a 5 anos de prisão. O crime de importunação sexual, por exemplo, ele se tornou crime previsto no Código Penal em 2018. E a partir daí, a pena é de reclusão que pode chegar em até 5 anos se não se caracterizar um crime ainda mais grave, que é caracterizado por uma passada de mão, por um beijo roubado, por uma ejaculação de inopino no transporte público ou até mesmo no transporte privado, por exemplo. A importunação sexual é uma pena alta, então se instaura inquérito policial. Ou, se for o caso, até da prisão em flagrante, ou seja, no ato acabou de cometer, o autor foi preso, ele pode ser feito o flagrante dele. Já o assédio sexual ocorre quando existe uma relação de poder entre o autor do crime e a vítima. A pena prevista nesse caso é de 1 a 2 anos de prisão. A pena do assédio sexual ela é de infração de menor potencial ofensivo. Então faz termo circunstanciado de ocorrência. Para todos os casos, porém, é importante que a vítima denuncie. O 180 é o número da Central de Atendimento à Mulher em situação de violência. E há outros meios também de formalizar uma denúncia. Procurar a Polícia Civil, Delegacia Especializada de Mulher. Aqui a gente vai orientar se é o nosso caso, se será de infração de menor potencial ofensivo. O 190 é uma maneira, quando o crime tiver acontecido, é uma maneira de acionar a Polícia Militar. Nós temos também os disques denúncias, né? 181. É muito importante se informar, buscar aconselhamento, seja jurídico, psicológico, de alguém que tenha confiança, para poder fazer a denúncia, para poder entender o que está acontecendo com ela, se realmente é um assédio, se é uma importunação sexual, se foi vítima de um estupro, tem que denunciar. Em eleições passadas, muitos eleitores não se conformaram que seus candidatos, mesmo que com número expressivo de votos, não foram eleitos. Isso acontece com frequência, já que as eleições brasileiras utilizam 2 sistemas, o majoritário e o proporcional. A justiça eleitoral vem se reinventando a cada eleição. É nesse período que a participação do povo na decisão que mudará os rumos de uma nação é mais efetiva, por meio do voto. Mas, considerando o número de candidatos a concorrerem a um cargo político e o número de eleitores, fazer o cálculo desses votos é um desafio. Neste ano, período de eleições municipais, teremos em Patos de Minas pelo menos 249 candidatos a vereador e até o momento 7 candidatos a prefeito. No caso da eleição para eleger o novo prefeito, tem-se o sistema majoritário para calcular os votos. Isto é, um sistema de maioria. Aquele candidato mais bem votado é que será o eleito entre todos. E, portanto, nós precisamos, nesse sistema de maioria, pensar se o município tem menos de 200 mil eleitores e, neste caso, será feita uma eleição no único turno e o candidato mais bem votado será eleito em primeiro turno, portanto, em 15 de novembro. Entretanto, se tratar de um município com mais de 200 mil eleitores, nós temos um sistema majoritário de maioria absoluta ou de 2 turnos. Além disso, serão eleitos os novos vereadores. Essa decisão tem o que chamamos de caráter dúplice ou binário de voto, ou seja, pode-se votar no candidato por meio dos 5 números ou no partido por meio dos 2 números iniciais. Esse último é chamado de voto de legenda. Feito isso, realiza-se o sistema proporcional por meio da seguinte fórmula: o quociente eleitoral é igual ao número de eleitores aptos a votar dividido pelo número de cadeiras a serem disputadas. Ou seja, cada partido deve ter um número mínimo estabelecido por esse cálculo. Quanto ao candidato, ganha a vaga aquele que tiver mais votos nominais, ou seja, que recebeu mais votos por meio dos 5 números. O sistema proporcional é um sistema que visa privilegiar uma representatividade democrática. A ideia é que também as minorias consigam fazer
eleitos exatamente para que a Câmara de Vereadores seja um retrato da sociedade. De modo, então, que nós teremos uma conta um pouco mais complexa para definir quem são os eleitos. Entretanto, para que o candidato possa ter direito à vaga pelo partido eleito, existe a cláusula de desempenho. Por exemplo, se numa eleição municipal 80 mil eleitores foram às urnas para votar, calcula-se o quociente eleitoral. 80 mil dividido por 17, que é o número de cadeiras na Câmara Municipal de Patos de Minas. E o resultado arredondado é de 4.706. O candidato deve ter pelo menos 10% desses votos, ou seja, 4.706 dividido por 10 é igual a 470 votos. Outro cálculo é o do quociente partidário e o de sobras eleitorais. A regra das sobras eleitorais é novidade nas eleições municipais. Nela, mesmo aqueles partidos que não atingiram o número mínimo do quociente eleitoral têm chance de se eleger. Dessa forma, independente do número de candidatos, tem-se uma solução mais democrática para representar as minorias. Todos os partidos participam, de modo então que a alteração na legislação e o julgamento que o STF fez sobre a matéria foi para privilegiar a questão da minoria, exatamente permitindo que o sistema proporcional possa fazer eleitos para compor o legislativo de todas as classes, de todos os grupos que disputam as eleições. Depois do intervalo, a gente mostra quais são os alimentos mais indicados para consumir nesse tempo quente. E paciente em tratamento contra o câncer espera há meses por medicamento. A falta de medicamentos para um tratamento de câncer tem sido o principal problema de uma moradora do bairro Bela Vista, em Patos de Minas. Ela aguarda desde o início do ano por um remédio que é fornecido pelo governo. Abril de 2014. Maria Aparecida comemorava mais um ano de vida e, ao mesmo tempo, ganhava de aniversário um presente nada legal. Ela descobriu que estava com câncer de mama. Foi um baque muito grande. Aí eu fiquei calada, não contei para ninguém, porque a minha filha tinha vindo de Uberlândia, ela morava aqui, a gente estava em reunião. Aí quando foi, isso foi num sábado, na segunda-feira eu procurei o postinho, a enfermeira me examinou e achou o nódulo, que realmente era o nódulo mesmo, sabe? Aí daí para frente foi só tristeza. Fiz tratamento, fiz cirurgia, fiz 11 quimioterapia, fiz 7 rádio. E vem consultando com o Dr. Ramon no Centro Oncológico de 3 em 3 meses. Maria se tratou, seguiu todos os protocolos médicos e, enfim, estava livre do câncer. Bom, foi o que ela pensava. Em novembro do ano passado, alguns sintomas estranhos fizeram a mulher procurar novamente um médico. Mais uma vez, uma notícia nada boa. Sempre reclamava para ele que eu estava sentindo muita dor nas costas, muito cansada, muito inchaço na barriga, minha barriga inchava muito, inchava as pernas. Aí eu sempre reclamando com ele. E ele pediu os exames, eu fazia, mas tá legal, sempre legal, ele dizia, Aí um médico de postinho da roça lá me pediu o exame, o CA e o CA15. Aí deu positivo, que ele tinha voltado. No tórax. Nossa, foi muito grande, com certeza. A mulher, que já tinha sofrido bastante por causa do último tratamento, teria que voltar a se tratar novamente. Porém, no Centro Oncológico AZ do Noroeste, ela ficou sabendo que o remédio que ela precisava estava em falta. Já são 10 meses de espera. Não tem tratamento, Simplesmente, porque de novembro para cá, todos os exames que ele pede, eu me sacrifico e pago e faço, mas leva para ele olha, só que tem que esperar, A gente está esperando o Estado liberar a quimioterapia. Primeiro eu fiz a cirurgia em fevereiro, ele falou que dentro de 30 dias ia começar a quimioterapia. E até hoje, eu estou esperando essa quimio de fevereiro. Até hoje ela não saiu. É muito difícil, ver ela nessa situação e ainda saber que a gente não tem remédio, não tem apoio de ninguém.
e todas as pessoas estão necessitadas esperando a quimioterapia. A gente entra em contato com o centro oncológico, eles falam que não tem previsão, não sabe quando vai chegar, é o mês que vem e nunca chega. Em nota, o local onde Maria se trata contra a doença disse o seguinte: o Centro Oncológico Azedo Noroeste esclarece que a responsabilidade do fornecimento do medicamento Trastuzumab é da Secretaria Estadual de Saúde, cabendo ao prestador de serviço apenas a administração da medicação e não sua compra. A programação dos medicamentos oncológicos é realizada pela Coordenação Geral do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos, Secretaria da Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. A paciente citada foi incluída na planilha do 4º trimestre. A data prevista para o início do tratamento é a partir de outubro. A resposta ainda não faz Maria e a família se conformarem. Assim como muitos que tratam câncer, o medo é de não resistir à espera do medicamento. O câncer dela começou em 2014 e eu acredito que por falha médica, não ter acompanhado direito, o câncer voltou, né, em 2 lugares, teve que fazer cirurgia novamente, e aí agora a gente fica esperando, e se ele alastrar para mais e mais lugares? A gente não sabe se pode ficar esperando, até quando pode esperar. Essa doença, eu vou te explicar, você fica sem chão. Quando você descobre ela, sabe, seu chão acaba. Não é só eu que estou passando por isso não, gente. Lá no Centro Oncológico tem várias pessoas passando por isso. Porque se fosse só eu, era só uma vida. Mas não é não, tem várias pessoas passando por isso. É isso que eu queria que os nossos governantes entendessem, entendeu? Depois do intervalo tem análise da notícia. Entre os assuntos a gente fala sobre a retomada de cirurgias eletivas. Estamos de volta com a NTV News e agora é hora de comentar as principais notícias de Patos de Minas e região aqui no Análise da Notícia. Comigo hoje o jornalista Odair Cardoso. Oi, Odair, boa noite, tudo bem? Oi, Jéssica, boa noite, tudo bem com você? Chegamos aí com a análise, né? E sexta-feira, semana encerrando, mas com muito assunto, com muita informação aí para quem está em casa. Odair, como de costume, a gente começa então com os dados do coronavírus aqui de Patos de Minas para a gente acompanhar como tem sido a evolução da doença aqui na cidade. O nosso comparativo é em relação a ontem, dia 1º, hoje, dia 2 de outubro. A gente tem aumento no número de casos e aumento também no número de óbitos. Primeiro, o número de casos, a gente tem 39 casos a mais do que ontem, a gente teve esse aumento aí em 24 horas. E o número de óbitos, a gente tem mais 4 óbitos também no mesmo período. Odair, o número de casos por si já chama a atenção, né? Porque na semana passada a gente teve uma média durante a semana bem menor do que a gente está tendo nessa semana. Além disso, a gente tem ainda mais 4 óbitos que infelizmente agora somam nesse boletim. Pois é, desde segunda-feira, Jéssica, a gente teve aí 5 mortes, né? Que foram aí confirmadas aqui em Patos de Minas. São 5 mortes que, segundo a prefeitura, aconteceu aí no período final de setembro, né? Entre ali os dias 23 até o final do mês aí, com essas 5 mortes que ocorreram em pacientes com idade acima de 60 anos e que tinham aí alguma comorbidade. Chama a atenção esse boom aí, né, essa explosão de casos confirmados de morte, no momento em que a prefeitura, inclusive, já publicou, né, e de olho nesses números aí a gente fica preocupado, a prefeitura já publicou alerta para essa possibilidade, para o fator aí de risco que vai aumentando. Para você ter uma ideia aí, a gente teve 39 casos hoje, mas isso, a gente analisando o restante da semana, né, ou seja, de segunda-feira até agora, nós temos aí uma evolução grande no número de casos. Ontem tivemos aí 19, mas hoje pula aí para 39, né? Essa semana teve dias com 40. Enfim, assim, a gente acaba tendo aí uma percepção de que não há uma curva, não há uma padronização no número, há sim uma elevação no número de casos. A prefeitura, inclusive,
inclusive já chamou a atenção aí para as faixas etárias mais jovens que estão aí aglomerando, que estão aí elevando o número de pessoas internadas. Você vê aí nesses números na tela, vou pedir o Luiz para colocar novamente, o número de pessoas internadas, né, aumentou. Ontem eram 22, hoje são 26, né? Nós temos aí em UTI um caso a mais, mas aí é o que chama a atenção neste momento, já que nós precisamos fazer com que esses números eles baixem e para fazer isso só mesmo com aqueles cuidados todos recomendados aí que os órgãos de saúde, né, as autoridades de saúde vêm recomendando, que é a não aglomeração, que é evitar justamente que essa doença seja disseminada ainda mais. Agora, Daíra, a gente vai para a segunda tela, que provavelmente também deve ter tido um aumento, já que a gente teve um aumento contínuo de pacientes infectados ao longo da semana, e inclusive esse boletim de hoje também aumentou, né, o número de pacientes que estão internados. Então, essa é a tela sobre a ocupação hospitalar aqui em Patos de Minas, e de cara a gente já percebe pelo número aí, né, que está em vermelho, no quadradinho vermelho, que é a ocupação total. Teve um aumento de ontem para hoje. Olha só, ontem a gente estava na média de 58, hoje a gente pula para 63. E aí que a gente percebe como que está a realidade de ocupação desses hospitais públicos e privados aqui em Patos de Minas. O Hospital Campanha, o Hospital Regional, além dos outros hospitais aqui da cidade. Sim, até porque se você for olhar nos planos azuis ali, nesses gráficos azuis, você vai também perceber essa diferenciação. Ontem, por exemplo, né, 24 horas ontem, a gente tinha aí nos Covid, né, os leitos de Covid públicos e privados, 60%. Hoje está em 65%, né? E aí estamos falando de públicos e privados com pacientes de Patos de Minas. Nos Covid públicos, ou seja, são aqueles leitos para Covid nos hospitais públicos, estou falando de hospital regional e também do hospital de campanha, você tem aí de 44% em UTI para 52,63%. É um crescimento muito considerável, Jéssica. E nos números aí, tá certo que se você olhar os clínicos, nós temos aí uma manutenção, né, de leitos clínicos. Mas a grande preocupação é justamente os leitos de UTI, né? Também leitos de UTI, até porque são os pacientes mais agravados. E aí você pula de 44,44 para 52,63. Como você falou aí, destacando a ocupação total, que aí considera pacientes de Patos e da região, nós temos aí de 58,81% para 63,32%. E é com aquilo que a gente dizia, são aqueles números que vão aí aumentando e que a gente precisa realmente ter muito cuidado, porque a ocupação, aí vem aquela questão, né, Jéssica? A ocupação de leitos, ou seja, a capacidade de atendimento dos municípios, e aí eu estou falando da microrregião, a capacidade de atendimento médico dos municípios para a Covid, aliada a essa questão da quantidade de números de casos registrados, é que pode impactar justamente no fator de risco e fazer a microrregião, por exemplo, chegar a regredir para uma onda vermelha, o que ninguém quer, né? O que ninguém espera, já que isso atrapalha o comércio, atrapalha a economia do município. Agora, daí, vamos para a cidade vizinha aqui, Lagoa Formosa, que tem enfrentado um período difícil também relacionado à pandemia. O boletim também de lá, a gente comparou ontem, né, com hoje, a gente colocou até a data aí, tá com erro, mas é em relação a ontem. A gente teve um aumento, então, de 5 casos de ontem para hoje, e o que mais chama atenção também nesse boletim é em relação aos óbitos. Lagoa Formosa confirmou mais 2 óbitos, então, de ontem para hoje, e esse número de 11 é um número que apareceu há alguns dias atrás no boletim informativo de Lagoa Formosa, que foi retirado em relação a uma divergência de informações entre o que o Estado informa e o que o município, né, tinha confirmado como óbito, e agora ele volta então a integrar esse boletim. Então são 11 óbitos confirmados. É uma preocupação, né? Porque é aquilo que a gente dizia, o que impacta na microrregião atrapalha não só Patos de Minas, mas todos os municípios. E aí é a economia regional. E aí é aquela situação que as pessoas vêm realmente precisando ter consciência de não provocar ainda mais a disseminação dessa doença. Até porque, se a gente analisar os números de Lagoa Formosa, assim como os de Patos de Minas, vem em elevação, né? Lagoa Formosa chegou a assustar na semana passada, há pelo menos 10, 15 dias, vem assustando bastante as autoridades por causa deste número maior de casos que vem sendo registrados em Lagoa Formosa. Com relação a essas mortes, né, esses números que estavam divergentes, é aquilo que a Secretaria lá relatou, né, de que primeiro vamos mandar para o Governo do Estado vai então registrar essas mortes, depois nós vamos divulgar. Mas aí aconteceu o contrário. A Ludmila comentava isso aqui essa semana, de que aí o Governo do Estado publicou 11, mas aí a Secretaria Municipal acabou falando, não,
Vamos esperar porque a gente ainda está em investigação. Então essa divergência acabou sendo agora publicada com essas 11 mortes confirmadas lá em Lagoa Formosa desde o início da pandemia, que começou lá em março. Pois é, Odaí, e outra coisa aqui agora, vamos girar um pouquinho o assunto, mas ainda dentro do contexto da pandemia. Essas medidas para a gente evitar a contaminação e fazer com que os números se tornem mais baixos dependem tanto do poder público quanto do indivíduo, né? Nossa equipe foi às ruas para saber o que as pessoas acham do enfrentamento. A primeira pergunta que o Rafael fez ao povo foi sobre as medidas adotadas. São medidas eficazes? São corretas? Olha só. O assunto ainda é delicado, já que no mercado ainda não existe nenhuma vacina disponível contra a Covid-19. O vírus é um inimigo invisível, estudado ainda pelos especialistas na área da ciência. Só que, na rua, as pessoas têm tomado as medidas certas, corretas, para conter a disseminação do coronavírus? Alguns sim, mas, tem sempre exceções, Nem todo mundo segue as regras. Nem todo mundo. Você? Kelly. Tá seguindo? A gente tenta, né? A gente tenta. Não, tá deixando muito a desejar. Por que você fala? Muito descuido, né? Tipo, vai no lugar, não usa máscara, não faz higienização certinho, então tá deixando muito a desejar mesmo. Você vê isso direto? Direto, tá. De maneira nenhuma, a gente vê pessoas sem máscara, aglomerações, bares abertos, com atividades aí em casa, em chácaras. Infelizmente as pessoas não estão acreditando que isso é uma pandemia. A gente tem que saber fazer as devidas higienes para evitar que aqui em Patos tenha um aumento de novo dessa pandemia. Algumas a gente vê que tá tendo as medidas certas, mas outras não, todos não. Pois é, daí o que a gente vê é um misto, de algo que poderia ser feito a mais, mas também que as pessoas poderiam contribuir mais, ter mais cuidado, evitar contatos mais próximos e uma série de outros itens, Jéssica, a gente passa por um problema de conscientização e um problema também cultural, que é de não respeitar as normas estabelecidas por esses agentes de saúde, pelas autoridades em saúde. E aí a gente tem que entender que as pessoas elas precisam dessa conscientização, e isso a todo tempo está na televisão, está no rádio, está na panfletagem, os municípios, o governo do estado, todos vêm chamando a atenção para isso. Mas aí, Jéssica, você vira e mexe, acaba se encontrando com pessoas que não estão muito ligando para isso. Pessoas que, por entenderem que a máscara é incômoda, que a máscara realmente tá ali incomodando, está atrapalhando respirar, acaba tirando aquilo em detrimento da saúde dele, do próximo, e aí a gente volta a chamar a atenção por uma situação. Estamos com um número cada vez mais elevado de casos. Aí alguém vai falar, por quê? A conjuntura não mudou, o vírus está aqui desde março. O vírus chegou no país desde março. Ele começou a circular, talvez até antes, mas assim, detectadamente, com o número de casos, a partir de março tivemos aí, inclusive, quando começou a fechar a empresa e tudo mais, com as restrições maiores. Ou seja, o vírus está presente desde o mês de março. Vamos colocar aí, quando começaram a aparecer os primeiros números. Apareceram os primeiros casos. De lá para cá, a gente já deveria ter aprendido isso. O vírus está circulando, ele não parou de circular porque a máscara incomoda, ele não vai parar de circular porque eu quero ir numa festa, ele não vai parar de circular porque eu quero ir no barzinho, mas não quero manter o distanciamento. O bar precisa reabrir para a economia poder continuar girando. O proprietário do bar recebeu essa autorização através da flexibilização aí do Minas Consciente, através dos por meio dos municípios que autorizaram isso. Mas se você, cidadão, se nós não tivermos a consciência, Jéssica, de que precisamos manter o distanciamento, que não se engane não. Nos bares maiores, onde aí a fiscalização chega, esse distanciamento até ocorre. Mas se fizer realmente um pente fino
nos bares e lugares mais afastados, vai chegar a encontrar ali 6, 8, 10 pessoas juntas ali numa mesa, uma aglomeração maior, ninguém usando máscara em momento nenhum. Aí alguém vai dizer assim, mas eu estou bebendo, como é que eu vou usar máscara? Sim, mas aí as pessoas precisam ter o entendimento de que se está no bar, ou se está no restaurante, ou se está em uma lanchonete, enfim, onde quer que seja esse estabelecimento comercial. Se você está ali e você não quer usar máscara porque você está bebendo ou está comendo, mantenha um afastamento, né? A gente precisa entender esse novo normal, porque o vírus não para de circular só porque ele nos incomoda com as medidas restritivas. E aí, Jéssica, não são só os... e para a gente ser justo, não são só os estabelecimentos comerciais que passam por isso, não. As lojas, os bares e restaurantes. São também as empresas. Hoje eu cheguei numa empresa para um atendimento onde as pessoas, ninguém, nem a recepção, nem o pessoal que me atendeu no escritório usavam máscara. Ninguém usava máscara. Só eu que estava de máscara e mantendo essa restrição. Me senti incomodado porque estava muito calor da máscara, mas me vi num ambiente em que não tinha ali uma segurança para não usar este utensílio que pode ajudar aí a salvar vidas e evitar a maior disseminação. Então, acho que essa conscientização desse pessoal na rua que a gente ouviu passa muito por isso, desse entendimento de que nós devemos observar que o vírus está em circulação e que ele não vai sair de circulação enquanto a gente não se vacinar. Portanto, use máscara e mantenha o distanciamento, né? Concordo, Odair. Não é uma questão de falta de informação nesse caso, porque a informação foi muito bem dada. Esse assunto é falado todos os dias nos principais meios de comunicação, seja a mídia impressa, falada, enfim. O assunto está debatido, está à mesa aqui para a gente falar, inclusive, e não é uma questão de informação, é uma questão de conscientização, né? Bom, Rafael foi às ruas também com uma outra pergunta e dessa vez ele conversou com as pessoas sobre o seguinte: essas medidas e esses decretos sem essa fiscalização eficaz, será que funciona? Vamos ver o que o pessoal falou. De pouco a pouco, vários estados do Brasil começam uma retomada gradual das atividades na área econômica. Com isso, cada estado lança o seu próprio programa. Em Minas Gerais, por exemplo, são relacionadas às ondas, sejam elas amarela, vermelha ou verde. Cada uma tem um protocolo a ser seguido e também essas regras que são lançadas através de decretos, sejam eles estaduais ou municipais. Agora, o prefeito da sua cidade tem tomado as medidas corretas contra a disseminação do novo coronavírus? Um decreto sem fiscalização ostensiva realmente funciona? Não. Falta muito, hein? Falta. Muito poucos. O que você acha? Não, porque, em primeiro lugar, abrir bar, esses negócios, você é chamar a Covid. O pessoal não se conscientiza que isso é prejudicial. Tem que ter fiscalização, né? É difícil mais de falar pelo seguinte, porque o pessoal está 4 meses sem trabalhar. Quem não tem de onde tirar vai fazer o quê? Vai cobrar em cima do município. Você acha que o município tem condição de arcar com isso? É isso que eu penso. Agora, o que está fazendo, também não estou vendo muita coisa. Orientação, a fila da caixa dá a volta lá na Padre Caldeira, parece. Eu não sei se tem condições de fiscalizar. Tem que fazer fiscalização, não adianta só deixar a Deus dará que não vai resolver, né? O negócio é que só a fiscalização, as pessoas têm que ter consciência também, que não adianta, né? Todo mundo tem que fazer a sua parte. Então, Odair, parece que tem gente que está disposta a seguir todos os cuidados, está atento com essas medidas aí, mas algumas pessoas não estão. E aí, quando essas medidas são impostas, sem fiscalização, a sensação é que é uma confiança, né, que é depositada nas pessoas, de que todo mundo vai cumprir essas medidas. Pois é, novamente é uma questão cultural da gente achar que só vamos cumprir uma medida se alguém nos forçar a isso. Se tiver uma fiscalização ali o tempo todo para falar assim, ou você cumpre ou eu vou te penalizar. Tá? É aquela coisa do cinto de segurança, né? Tem pessoas, né, que só usam sabendo que a polícia está mais à frente. É básico dizer isso, essa questão de se cuidar, mas é básico também o cidadão entender que não é necessário, hoje não é mais necessário que a fiscalização seja a principal função a fazer com que as pessoas cumpram isso. É preciso que nós tenhamos essa consciência. O Covid mata,
o Covid deixa as pessoas doentes, o Covid atrapalha o comércio, o Covid vai aí debilitar as pessoas, ainda que não mate, debilita. Já está provado que causa lesão também no cérebro e outros problemas até de locomoção. Então, é preciso que a fiscalização esteja ali para você cumprir a sua parte? Não necessariamente. Concordo que o município tem que realmente fiscalizar o tempo todo, mas se não há fiscalização, tem que ter o bom senso de todos nós, como o entrevistado aí disse, de cumprirmos a nossa parte dessa demanda de não deixar a doença ainda mais, infectar ainda mais pessoas. Agora a gente gira o assunto mais um pouquinho aqui, é que o governo do estado planeja retomar cirurgias eletivas que foram paralisadas por um tempo durante a pandemia. O secretário de Estado de Saúde falou sobre isso na coletiva de hoje. Como que deve ser essa retomada? Em relação às cirurgias eletivas, o que nós fizemos no início da pandemia, com aquela possibilidade de nós termos uma demanda gigantesca por internações pela Covid e principalmente um risco muito alto de desabastecimento, tanto de medicamentos quanto de equipamentos de proteção individual, nós orientamos que fossem suspensas as cirurgias eletivas no estado. Agora, com a tendência clara à estabilização, o que nós estamos fazendo é uma nova normatização para as cirurgias eletivas. Essa normatização tem sido discutida com o Conselho Regional de Medicina e tem um objetivo muito claro, ou seja, nós precisamos recomeçar e retornar às cirurgias eletivas, mas também precisamos ter uma garantia de que, caso haja um aumento de casos, ou no estado ou em alguma região, aquelas instituições hospitalares tenham condição de manter o atendimento sem o desabastecimento. Então esse equilíbrio, ele geralmente é coordenado e gerenciado pelos gestores das instituições. Então nessa nova deliberação, ela trará essa orientação de que os gestores dos hospitais e das filantrópicas tenham uma orientação, tenham um posicionamento de forma a garantir que não haja um desabastecimento e que não falte insumos, mesmo com a retomada das cirurgias eletivas. Nós teremos na terça-feira a aprovação dessa deliberação pelo COIS e provavelmente na quarta-feira pelo comitê e sua publicação na quinta-feira. Então a gente aguarda até a semana que vem essas novas informações que serão emitidas pela Secretaria de Estado de Saúde. Odair, muito obrigada pelas informações, pelo bate-papo aqui no NTV News. Sextou, né? E amanhã é você aqui na cadeira do NTV News. Sextou e amanhã, sábado, estarei aí, viu, Jéssica? A gente divide sempre o News aí, né? Com a participação da Ludmila, né? E aí amanhã é minha vez, né? Sábado passado foi você, amanhã sou eu. E aí a gente vai trazer todas as informações aí de Patos e região com o jornalismo da NTV, né? Sempre muito dinâmico no NTV News. Bom, então muito obrigada, a gente fica por aqui e a gente volta então amanhã às 19 horas. Tchau, tchau.